Bom, boa noite a todos vocês. Hoje é a nossa última reunião, que é a reunião 12, a reunião de feedback e compartilhamento. Só lembrando ali da questão da câmera para vocês, por conta do BI, né? Pessoal que não tem nenhuma falta ainda não tem problema, mas o pessoal que já está com falta ali, pode ser que dê algum probleminha. Então, a gente sempre lembrando aí da câmera aberta. Então, chegamos no nosso última reunião de feedback e compartilhamento, ou seja, a gente conseguiu cumprir ali, né, todo o nosso calendário. Para a nossa reunião de hoje, a gente vai ter um acolhimento, depois a gente vai fazer o check-out, vamos ter os relatos de implementação e o Contribua Conosco, né? E daí, para concluir a nossa reunião. Eu vou começar com o acolhimento. O acolhimento de hoje ele é bem bacaninha, ele tem um link de um jogo para vocês. E eu vou colocar aí no chat para que vocês joguem. E muito aí. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês. Esse jogo, ele vai fazer uma retrospectiva ali do que a gente aprendeu na jornada 2, tá? Eu vou dar um tempinho, depois eu mostro ele aqui e vocês vão respondendo para mim o que vocês anotaram ali. Se vocês derem um clique nesse jogo, ele já vai aparecer nessa tela aqui. É só clicar em Jornada 2 e ir continuando, tá? Para quem está chegando agora, eu compartilhei o link de um jogo como parte aí do nosso acolhimento. Vou colocar novamente, tá? Aí. Coloquei de novo para quem está chegando agora, tá bom? Assim que vocês terminarem, vocês dão um clique ali na mãozinha, alguma coisa, ou colocam um ok ali no chat, para o Prof ver que vocês já estão terminando aí. Ali, Jaqueline, o pessoal já está terminando. Todo mundo conseguiu acessar o jogo? Eu não. Não, Sandra? Ah, a Sandra entrou depois. Sandra, deixa eu colocar lá novamente no chat ali, tá? Eu não estou conseguindo, Geise. Não? Eu estou no celular, não sei. Eu não estou em casa. Tá. Não, então depois você faz. Ele está lá no material também da aula de hoje, tá?
Ah, tá. No celular, eu acho que só se você tiver instalado o Google Apresentação. Eu tenho. Tem? Eu abri lá. Mas o que eu tenho que fazer lá nessa viagem? Ó, ele vai aparecer essa capinha aqui. Aí você É. clica em Jornada 2, aí você vai clicando, ele vai passando os slides, vai sendo um joguinho. Ah. Tentar de novo. Alô, boa noite, Rita, tudo bem com você? Prof, eu tô no celular, eu não consegui, mas no Classroom tá lá em atividades, Tá lá no material da aula. no Aí tem material um da aula. slide, isso, daí tem um slide e tem um linkzinho aí pro jogo, tá bom? Ah, beleza, eu vou tentar aqui. Mas eu vou abrindo aqui com vocês agora e a gente vai fazer juntos também. Então, olha lá. Viagem rumo à jornada 2. Então, eu vou dar um clique aqui. Você comprou sua passagem para a jornada 2 quando fez sua inscrição no grupo de estudos. Para saber os detalhes dessa viagem, leu a ementa do seu tema e ainda encontrou o manual de cursistas mais orientações. De malas prontas, você aceitou o convite de seu formador para participar do Classroom, onde seu passaporte foi carimbado. Vamos lembrar um pouco do que vimos durante a viagem? Exemplo de atividade de animação de leitura para motivação, ou seja, atividade antes da leitura. Dramatização, rodada de livros, pesquisa ou visitas. Quem respondeu essa e já acertou, fala aí pra gente. Rodada de livros, né? Rodada de livros, isso mesmo, Antônio. Parabéns, você adquiriu alguns itens e encheu uma mala. Estratégia monitorada pelo professor, que consiste na refacção de aspectos problemáticos de um texto, atuando como articulador da atividade, coordenando as intervenções dos alunos. Reescrita por tarefa, reescrita entre pares, reescrita por sistema, reescrita coletiva. Parece-me que é entre pares. Pares? Será que é? Alguém colocou diferente? Coletiva? Pares e coletiva. Alguém mais uma resposta que foi igual uma dessas duas, eu testo. Mais alguém? Ou coletivo? Coletiva também. Então, vou por coletivo. 2 pessoas. Isso mesmo. Vou só voltar aqui. Ó, reescrita entre pares, ela também acontece, mas quando a gente trabalhou a reescrita monitorada, lembra que a primeira que eu mostrei foi a coletiva? Estão lembrados? Então, é a reescrita coletiva, né? E aí ele dá a oportunidade de você tentar novamente. Então, reescrita coletiva. Vamos para a próxima parada. As rubricas de avaliação são um instrumento de avaliação, pois explicita de maneira objetiva os avanços e as necessidades de melhoria de sua produção escrita através de critérios. Qual é essa avaliação que a gente pode dizer que as rubricas são um instrumento? Diagnóstica, somativa, formativa ou de desempenho? Formativa. Formativa. Muito bem. Próxima parada, a gente já está com muita mala. Não estou conseguindo carregar mais. Nas rubricas, os definem algo que é desejável que todos os alunos saibam ou sejam capazes de fazer. O que é que as rubricas colocam lá que os alunos têm que alcançar? Como que é o nome? É eixos, níveis, critérios ou comentários? Critério? Critérios. Critérios. Mesmo. Parabéns. Promover o gosto pela leitura é o objetivo das estratégias de animação. Para isso, como podemos avaliá-las?
A gente avalia como? Por observação e participação, por provas orais, por apresentação escrita ou por questões escritas? Observando, participando. Observação e participação. Isso mesmo. E agora, quais dessas atividades é um exemplo de animação pós-leitura? Declamação, contação, blog literário ou teaser? Blog. Como, Antônio, eu não ouvi? Blog, será? Blog. Blog é o único que dá para fazer depois, né? Voltando aqui um pouquinho. A declamação, que seria poema, você pode fazer antes da leitura, a contação antes da leitura, e o teaser, que é as propagandas, né? Ali, bem rapidinho, dos livros, também antes da leitura, né? Porque daí você vai vender o peixe para o cara comprar. Então, isso pode acontecer antes da leitura. E o blog é algo que a gente pode fazer depois, como uma atividade de pós-leitura. Então, sim, blog. Opa! E a nossa parada final. Sua viagem na jornada 2 já está terminando. E agora que você está com muita bagagem, aproveite e utilize esses itens que acumulou ao longo da sua prática docente. Não esqueça de comprar sua passagem para a jornada 3. Espero que vocês já tenham comprado a passagem para a jornada 3. E juntar mais um carimbo no seu passaporte. Até a próxima viagem. Então, a gente está aí agora, né? Finalizando uma jornada e dando abertura em outra, né? A partir do dia 11 de setembro, inicia a nossa próxima jornada. Voltando aos nossos slides. Então, esse foi o nosso compartilhamento, para a gente relembrar um pouquinho ali das atividades. Eu vou colocar para vocês agora o link de um formulário, que é um formulário de check-out. Quando vocês começaram lá no primeiro dia, a gente fez o check-in. E agora vocês vão fazer o check-out. Esse formulário ele é um pouquinho grande. Então, eu vou colocar para vocês. E aí, durante a reunião, enquanto o pessoal for apresentando, vocês podem estar ali respondendo esse formulário, tá? Então, ele é um formulário bem grandinho, só vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei o mesmo link. Meu mouse está com problema. Eu clico, parece que ele mudou e ele não... Quando eu vou lá em colar, ele cola a mesma coisa. Coloquei certinho agora, tá? Esse formulário, ele é um formulário bem compridinho, mas vale a pena vocês preencherem, porque é ele que diz para a gente como é que vocês estão saindo da jornada e como que vocês estão entrando na jornada. Então, aqui primeiro é os dados, a gente vai lá e anota a redação e leitura, anota a jornada 2, nossa turma é a turma N, turma N. E aí, ó, você participou do grupo de estudo em anos anteriores? Se sim, coloca sim. Se não, não. Próxima. Aí vocês vão responder sobre as metodologias ativas. Então, aqui, ó, tem cada uma das metodologias ativas. E aqui você vai responder se você não conhece, se você já ouviu falar, mas nunca utilizou, se você utiliza com pouca frequência ou se você utiliza sempre, frequentemente, tá? Então, você marca ali onde você acha que teu conhecimento está. Eu deixei tudo marcado numa coluninha só para poder passar para frente para vocês irem ver. Depois ele vai perguntar sobre os recursos digitais, que aí vocês vão responder se o conhecimento de vocês sobre esse recurso é insuficiente, é básico, é intermediário ou é avançado, tá? Então, olha lá, Google Meet. É insuficiente, básico, intermediário ou avançado? Só clicar onde vocês estão e continuar respondendo. Aí tem todos esses aplicativos. O próximo é a formação continuada. Se você acha importante, indiferente, imprescindível ou não é importante. Também de acordo com o que você
Acredita, você marca aí. Próxima vai falar da gestão de sala de aula. Lembra do livro do Doug Lemove, Aula Nota 10? Então, nesse livro a gente vê um pouquinho dessas estratégias de gestão de sala de aula. Então, ele traz aqui os ícones, apresentando cada uma das estratégias, e depois ele pergunta aqui se você não conhece, se você já ouviu falar, ou nunca ouviu falar, ou se você utiliza, ou utiliza bastante, com frequência. Só vai marcando, né, de acordo com o teu conhecimento, passa para o próximo. No próximo, você vai colocar sugestões. É bem bacana você colocar sugestões, metodologia que você gostaria que fosse atendida aqui no grupo de estudo, o que você gostaria que mudasse no nosso grupo de estudo, todas as sugestões que vocês tiverem, vocês podem colocar aí, tá bom? E enviem o formulário. Viu como ele é longuinho? Por isso que eu falei que eu vou deixar para vocês irem fazendo durante a reunião. Agora, nós vamos falar um pouquinho do relato de implementação. O relato de implementação é aquele relato onde você vai contar tudo aquilo que você fez lá na tua sala de aula. Então, é aquele momento em que você escreve todos os seus anseios, todas as suas angústias, os desafios, os pontos positivos, é tudo no relato. Você quer falar, Ilse? Não? Tá. Então, é tudo no relato que você coloca. Eu acho que é tua câmera está dando umas nuances, e eu achei que era você que estava pedindo para falar, tá? Aqui está começando um temporal, está começando a cair pedra, aí estou meio preocupada também. Tranquilo. Bom, então, o que tem o relato? O relato é o tempo que você vai pensar e repensar na sua prática, você vai criar, porque você prepara, né? A gente teve, nessa jornada, a gente preparou o plano de ação, todo mundo junto, mas mesmo assim vocês tiveram que preparar as atividades individuais para estar aplicando. Você inova, porque você vai trazer algo novo que ainda você não fez. Você compartilha com os colegas e você inspira, porque os colegas veem o teu compartilhamento e também ele fala, olha, uma ideia bacana para eu aplicar lá na minha sala de aula. Então, é bem bacana aí o relato de implementação. Só deixa eu fechar minha câmera ali do computador que eu estou compartilhando, porque ele ficou numa tela totalmente laranja. Por isso, a partir de agora, nós vamos ouvir a experiência dos professores que ainda não apresentaram. A semana passada, a gente já ouviu alguns professores, teve apresentações maravilhosas, e pelo trabalho que eu vi de vocês, já lá no Classroom, eu sei que hoje não vai ser diferente. Tem aqui experiências maravilhosas para contar. Tudo que vocês fazem é válido. Uma coisa que a gente fala, às vezes vocês relatam um pouquinho lá, e na oralidade vocês acabam falando um pouco mais. Então, assim, tudo que vocês puderem evidenciar na implementação de vocês é importante. Para que esse momento aconteça, eu vou colocar ali o link do nosso Padlet. Lembra da semana passada? Que enquanto os professores iam apresentando, vocês foram compartilhando lá o que vocês acharam, algum comentário que vocês queriam fazer a respeito da apresentação deles. Então, hoje nós vamos continuar na mesma dinâmica, e para isso eu vou colocar o link do Padlet para vocês aí no chat. Eita, não foi, peraí. Então, esse Padlet é esse aqui, ó, que tem, muito legal, que vocês fizeram semana passada. A Marli foi a última que apresentou. E hoje a gente vai começar com a Vânia, Cristiana, Tânia, Jaqueline, Neila, Sandremeire, Simone e Antônio. Ok? Para a gente poder finalizar, então, a nossa jornada. Não esqueci de ninguém, né? Que eu peguei a listinha que vocês preencheram e aí eu fui colocando os nomes ali.
Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a Vânia. Depois a gente vai para a Cristiana. Vânia, você disse que você queria falar, né? Então, eu vou deixar você com a palavra, tá? Pode falar. Tá bom, então. Bom, eu falei para a Geise para eu ir falando e depois eu ponho os videozinhos, porque nos slides ali é capaz até de eu demorar um pouco mais, é pouco tempo, né? Tentar falar mais rápido aqui. Eu trabalhei com o 9º ano, trabalho aqui na escola Emílio de Menezes, em Curitiba, e a princípio a gente tinha pensado no grupo ali em começar com a rodada de livros, né? Como atividade inicial, e ver as sinopses dos livros, trocar uma ideia, fazer a leitura das sinopses e tal, e escolher um livro para ler. Essa parte eu consegui fazer no laboratório de informática, na aula na plataforma do Leia Paraná. Então, a gente entrou nos livros lá e deu uma lidinha, tal, né? Tentou... alguns alunos leram lá uma página, 2, para ter uma ideia de como eram as obras que tinham lá. Daí, na hora de escolher, que foi mais polêmico, assim, porque não tinha, assim, um livro que era a preferência da turma. Mas aí surgiu a ideia do Pequeno Príncipe. Uma, porque a gente tem o livro físico na escola, então a gente conseguiria fazer a leitura, e outra, porque houveram alguns comentários assim, esse livro eu li ano passado, ou eu li na pandemia, não entendi nada. Eu detestei. Tiveram vários que falaram assim, né? Daí eu falei para eles, bom, então que tal a gente ler de novo, tal, e ver se a gente muda essa visão. E daí eles concordaram. Então, a primeira aula a gente conseguiu no laboratório. Depois a gente não utilizou mais, não conseguiu vaga no laboratório. Mas aí, como tinha o livro físico, ficou mais tranquilo, a gente fez a leitura em algumas aulas, também passei assim, leiam mais, sei lá, 5 páginas em casa, então não demorou para fazer essa parte da leitura, justamente porque não é um livro tão longo, né? Mas a gente sempre ia retomando a interpretação de cada um, o que achou, quem que entendeu, como é que interpretou, né, as partes do livro, foi fazendo uma discussão no decorrer. Aí, no final da leitura, a gente no grupo tinha pensado, e até a Mayara apresentou semana passada, sobre os booktalkers, né? Então, mostrei também para eles, a gente comentou, e daí surgiram até outras ideias, assim, professora, mas será que eu posso fazer um teatrinho de uma parte do livro que eu achei mais legal e tal? Então, eu acabei, assim, não mudando de ideia, mas abri para que eles pudessem, então, escolher um capítulo do livro, e ao invés de fazer como a gente tinha pensado no grupo, uma propagandinha do livro, eles ilustrassem, então, de alguma forma, ou através do teatro de fantoche, ou até o teatro, né, na dramatização mesmo na sala, escolhessem um capítulo para representar. A maioria, 9º ano, não, a gente tem vergonha, teatro lá na frente nem pensar, a gente não quer. Daí eu até falei para eles, não precisa ser um teatro, pode ser uma leitura dramatizada, bem feita, com entonação, né, do capítulo, cada um lê uma parte. Não, de jeito nenhum. Ao vivo, assim, ninguém queria. Todos queriam gravar alguma coisa para mostrar para a turma. E daí a gente foi trocando ideias, assim. Então, surgiu a ideia de fantoche, surgiu a ideia de fazer um videozinho, teve grupo que fez slides, então escolheu um capítulo, foi digitando as partes do capítulo e colocando imagens. Então, assim, cada grupo escolheu uma coisa para apresentar. Falando assim, parece, nossa, que legal, tal. Foi uma bagunça, foi um estresse em alguns momentos, porque eles tinham 1000 ideias, mas na hora de fazer não saía nada. Na primeira reunião, assim, eu falei, gente, então vamos reunir em grupo, vamos ver o que vocês estão pensando em fazer, e eles trocaram muitas ideias, e a gente vai fazer assim, assim, tal. Daí eu falei, tá, que material que vocês vão precisar, então? Na próxima aula vocês trazem o fantoche, ou vocês decidem quem vai filmar ali com o celular, já escolhem o capítulo, tudo certo. Na próxima aula, ninguém trouxe nada, não sabiam muito bem como começar, e, né, aquela questão deles quererem fazer, mas não sabiam muito bem por onde começar.
Até que, finalmente, eu falei, não, gente, não queria que vocês fizessem em casa, queria que vocês fizessem aqui e tal, tragam. Aí fui de grupo em grupo, né, pegando as ideias, ajudando eles a pensar o que tinha que trazer para fazer o tal do vídeo. E daí começaram a surgir algumas coisas bem bacanas, assim. Até no dia da entrega do relato, eu estava só com 3 trabalhos entregues. Um vídeo, que ficou bem bacaninha, que eu até vou mostrar aqui, 2 vídeos, na verdade, e um de slide. Mas depois que eu anexei, bonitinho, entreguei o trabalho, na semana seguinte eu recebi mais, acho que 3 ou 4, bem bacaninhas também, mas acho que para o relato, lá para as evidências, eu consegui pelo menos, né? Mas estava em processo, tinha grupo que, eu queria editar, queria pôr uma música, mas daí isso é em casa, né? Não tinha como a gente fazer ali na escola. Então, eu vi alguns resultados bem bacanas no dia da entrega do relato, mas depois apareceram mais alguns. Eu vou compartilhar aqui para não ficar muito longa a minha fala. Esse aqui... Deixa eu ver se está aparecendo. Esse aqui é de um grupo que eles fizeram os personagens pequenininhos, assim, em papel, pintaram, colaram no lápis e foram na biblioteca, que daí não tinha ninguém lá, estavam em silêncio, filmaram com o celular, bem simplesinho e pronto. Foi o que eles fizeram e demorou bastante, porque toda hora entrava alguém, fazia barulho, eles gravavam de novo, mas até que terminaram. Vou pôr só um trechinho para vocês terem uma ideia de como ficou. De meu trabalho, na tarde seguinte, avistei de alguma distância meu pequeno príncipe, sentado no alto daquele muro, com os pés a balançar, e ouvi-o dizer: "É que tu não te lembras? Este não é o lugar exato." Eu continuava a caminhar em direção ao muro e não via nem ouvia ninguém. Mas o pequeno príncipe replicou outra vez: "É isto." Bom, então é só para ter uma ideia, porque o tempo também não é muito longo, né? Mas eles fizeram bem simplesinho, não editaram, não colocaram música, fizeram com o que eles tinham ali, ficou bem bacana também. Teve um outro grupo que fez um teatrinho de sombras, daí eles já fizeram o bonequinho do Pequeno Príncipe, gravaram na biblioteca também, num cantinho, que daí precisava ser mais escuro, para eles acenderem a lanterna e tal, deu um pouquinho de trabalho, e daí levaram para editar, né, para fazer em casa. E ficou bem bacana também. Opa, peraí, cliquei errado. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto. Ó, então isso ficou bem bonitinho, tá até parecendo o bonequinho do Pequeno Príncipe ali embaixo. Na hora de fazer filmar, acabou aparecendo, mas ficou bacaninha também. E o último que eu quero mostrar, que foi o que eu recebi primeiro, é um grupo de umas meninas muito dedicadas, assim, então elas fizeram a leitura, elas só escolheram um capítulo, foram colocando imagens que elas pegaram da internet e fizeram a leitura. E foi bem interessante, porque eu até falei para elas, na hora que eu recebi, eu ficava tentando ouvir, tentando identificar quem que era quem, lendo qual parte, assim, porque é bem interessante. Daí até na hora que fala das rosas ali, parece que são vários alunos lendo. Aí uma delas me falou, não, professora, eu precisei duplicar a voz da colega, porque aqui ia ler junto, não podia no dia, uma coisa assim. Falei, nossa, que legal, né? Que bom que vocês dominam a tecnologia, porque eu não ia saber fazer. Mas ficou bem bacaninha. Mas aconteceu que, após haver caminhado por muito tempo, o Pequeno Príncipe chegou a uma estrada, e todas as estradas levam as moradas aos homens. Bom dia, disse ele. Estava diante de um jardim, todo aberto em rosas. Bom dia, disseram as rosas. O Pequeno Príncipe não se cansava de contemplá-las. Todas se pareciam. Então, daí elas foram fazendo a leitura, cada uma ali uma parte, e colocando as imagenzinhas. E aí tiveram mais alguns trabalhos assim, nesse estilo de fantoche, o Teatrinho de Sombra teve mais um grupo que fez,
e teve um grupo que quis ler lá na frente, que escolheu um grupo só, um trio, né, que escolheu fazer a leitura, mas eles não queriam que filmasse, nem que tirasse foto, nem que nada. E daí eu até na verdade, eu esqueço de tirar foto do trabalho sendo feito. Ainda bem que eu tinha umas ali do trabalho em grupo, mas eu esqueci de fotografar mais, assim, os momentos de preparação. Mas teve um grupo só que aceitou apresentar ao vivo e a cores na sala. Os outros quiseram gravar e achei interessante, porque é uma opção também, né? Hoje em dia, você não quer apresentar, que você tem vergonha lá na frente, grava, deixa pronto e mostra o trabalho depois. E daí, o final, assim, é que eles acabaram daí gostando do livro, né? Ah, professora, mas é legal, tem um monte de mensagens, né, e tal. Eu falei, então, né, é um livro que a gente não pode querer entender. Você tem que ir tirando as mensagens, as reflexões, e eles acabaram gostando daí. Foi bom que tirou aquela ideia de que, é um livro ruim, eu não entendi nada, então valeu o trabalho. Até hoje tem aluno perguntando, posso mandar mais alguma coisa? E acho que é isso, Geise. Nossa, muito bom. Esse último que você passou tá na tua implementação. Eu assisti. Isso. Muito bacana. Eu achei a leitura delas ali muito bem bacana. Assim, é que na realidade, o 9º ano já está naquele processo de ir para o ensino médio. Eles já começam numa negativa para a gente de muitas coisas, né? O 6º é bom que o 6º topa tudo. 7º ainda também topa. Mas do 8º para o 9º começa meio que mudar ali, né? Eles já não querem mais, mas isso não, aquilo não. Mas eles ainda fazem bastante coisa. Né? Com jeitinho a gente consegue, sim. Bom, eu não vou ficar comentando tudo, senão a gente vai demorar muito. Cristiana. Agora é a Cristiana. Eu li ali no chat, a Neila tá com problema de horário? Se quiser trocar a ordem. Ai, é verdade, Neila. Verdade. Eu acabei pedindo para Era para ela ser a primeira. A professora tem amnésia, Neila. Você tinha que ter erguido a mão e ter falado, professora, socorro. Se não tiver problema, depois. Pode ser? Não tem problema, pessoal? Claro, para mim não. Vou ficar o tempo todo aqui. Gente, a Neila está com um problema que a escola mudou o horário dela, tá? Isso. Então, ela tem que apresentar, porque ela tem que dar aula, né? E como última reunião, não ia dar para mudar ela de turma na última reunião. Então, eu vou colocar o da Neila aqui, e daí a Neila... Neila, você quer que eu compartilhe ou você só quer contar com a Vânia? Você consegue passando aí e eu vou comentando, pode ser? Sim, pode então, ser. Tá bom. Então, faz favor. Bom, até a professora, né, já que ela vai colocando ali, eu não vou compartilhar, mas eu já vou começando aqui, então, pode ser? Isso. Então, vamos lá. Então, eu apresentei, né, esse trabalho no colégio que eu leciono, que é no Colégio Cívico-Militar, né, Dona Moralina Eleutério, na cidade de Santo Antônio da Platina. Foi aplicado, então, eu trabalhei com a turma do sexto ano A. Então, objetivos da aprendizagem, né, incentivar a leitura, desenvolver a compreensão do gênero textual, e analisar e interpretar diversos gêneros textuais. E o que a gente escolheu, né, que eu escolhi para trabalhar com eles, foi o quiz, né, a gamificação com jogos interativos, tá? Pela plataforma Kahoot. Então, vamos lá. Então, a nossa aula, ela teve como objetivo, né, a interação dos alunos dentro da plataforma digital, que é o Kahoot. Eu já havia feito no início do ano um trabalho com eles e foi bem bacana. Aí, agora, eu... né, já conheci um pouquinho a plataforma e nós trabalhamos aí o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, e aí eu já cronometrei, né, um período prévio, onde a gente trabalhou na plataforma de redação das nossas aulas, quer dizer, de redação e leitura, e aí a gente fez o trabalho prévio do livro, fizemos a leitura, eu pedi para todos, né, nessas aulas, acho que, se eu não me engano, foram 4 semanas, e a gente fez a leitura juntos nas nossas aulas, e eu já avisei que a gente ia fazer essa gamificação.
E aí eles ficaram bem empolgados, né? Como a gente já tinha feito no começo do ano, eu não tinha conseguido trabalhar de novo com eles, e aí eles ficaram naquela expectativa. Então foi bem bacana. Eu falei que ia dar uma premiação para os 3 primeiros lugares. E até essa foto do início aí é os finalistas, né, que ficaram ali para a final. E aí, aqui tem a foto, né, isso, dos alunos lá, então foi bem bacana. Eu coloquei, né, pelo Data Show daí na sala de informática, e ali a gente coloquei um tempinho de 40 segundos, né, a resposta, foram 15 questões que eu elaborei para eles, e assim, foi bem bacana mesmo, foi assim, um trabalho bem participativo, né, porque eles conheciam a leitura, eu percebi que, como eu falei, que ia dar premiação, e a gente ia fazer um ranking ali, e então durante as leituras eles se empenharam mais, sabe, por conta dessa gamificação desse jogo. Então eu percebi assim, um interesse maior dos alunos em querer ler, prestar atenção, né, para poder não errar e tal, então foi bem bacana. A implementação, deixa eu só ler o finalzinho ali, prof. Aqui. Não, aqui eu já tinha lido, né? Então, eu acho que é isso, gente. Então, acho que não sei se ficou claro, mas, assim, a expectativa, né, em relação à implementação foi esperada, houve tempo necessário, como eu falei, nos laboratórios de informática, onde a gente desenvolveu, a participação deles foi bem bacana também, e eles, né, se empolgaram bastante e tal, e terminaram ali no tempo, né, proposto, deu tudo certo. Então, foi tudo... E falando um pouquinho, né, agora dessa implementação, o curso, né, que ele teve, assim, grande relevância pessoal, principalmente para mim, né, muitas práticas foram repensadas em diversas áreas da minha atuação, por exemplo, podendo compartilhar e aprender com o outro. O trabalho colaborativo contribuiu de forma positiva, pois, através de reflexões e trabalhos coletivos, conseguimos desenvolver um trabalho efetivo em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Diante do cenário educacional atual, a estratégia de leitura é necessária, desenvolvendo o interesse e gosto pela leitura, fazendo com que essa prática seja mais atraente tanto para o professor quanto para o aluno. Então, eu acho que, diante, né, desse alunado nosso hoje, se a gente não tiver estratégia diferenciada e fizer alguma atividade diferenciada, vai ficar cada vez mais difícil e desafiador para a gente incentivar e fazer com que eles leiam, né? Então, eu acho que aí é um desafio muito grande diante de tanta tecnologia, né, de tanta coisa que eles têm a fácil acesso, a gente poder desenvolver isso neles, né, a importância, o gosto mesmo. Então, assim, eu enfrento uma barra, porque eles não gostam de ler, eles, né, têm preguiça e passa rapidão ali na plataforma, e quando a gente vai fazer um outro trabalho, avaliação, por exemplo, eu percebo que a maioria não leu de qualquer jeito. Mas dentro dessa atividade com o Kahoot, eu percebi assim, um empenho maior deles. Então, é isso. Muito bem. Deixa eu só concluir aqui. Realmente, quando envolve essa parte de animação aí, de outras coisas, né, acaba ficando tudo mais atrativo ali para os nossos alunos. Então, agora, Cristiana, você, tá? Deixa eu só colocar o teu slide aqui, daí eu já compartilho, tá bom? Obrigada, Neila. Prof, eu gostaria só de falar, e daí eu posso compartilhar os videozinhos, porque aquele é muito longo, daí eu separei uns menores. Então, só vou colocar a capa do teu aqui, que tem o nome, tá bom? Só para não ficar sem nada ali. Aí. Pode falar, Cristiana. Posso começar? Bom, então a minha escola, eu não posso reclamar, que é uma escola que tem 3 laboratórios de informática. Como é uma escola que há muitos anos tem curso técnico de informática, com o tempo a gente foi recebendo mais máquinas e também o pessoal do curso faz a manutenção. Então, tem um laboratório só para as áreas das exatas, um para os cursos de informática e um de linguagens. Eu consigo dar uma aula por semana no laboratório, e como tem, né, o laboratório, em contrapartida, a cobrança é grande também para que se use o laboratório.
Então, um desafio para mim tem sido fazer com que funcione a plataforma do Leia Paraná. É uma cobrança da escola e eu também me dispus a trabalhar de uma forma que envolva os alunos. Eu quero que eles gostem, que dê certo. Eu já fiz o formadores da primeira etapa sobre redação e leitura, fiz essa, vou fazer a próxima também, porque eu vejo na minha formação como aluna que a gente ainda vem daquela forma de cobrança do livro, que era o resumo, né? E eu acho que isso não envolve o aluno. Então, eu tenho buscado fugir desse paradigma e buscar outras alternativas. Nesse sentido, eu acho que essa formação está sendo muito válida. Tá bom o áudio, prof? Tá ótimo. Eu adorei essa metodologia da animação. Eu achei que foi muito válido. Os alunos é mais interativo, é mais a linguagem deles, usa tecnologia. Então, eles se envolveram muito, eles gostaram, para eles verem que não é uma coisa chata, né? A leitura não precisa ser uma coisa chata, a avaliação da leitura não precisa ser uma coisa chata. Eu achei, já estou começando o contrário, prof, falando dos resultados. Eles se envolveram bastante nas atividades propostas, sabe? Foi muito bom. No trimestre passado, nós tínhamos uma orientação do núcleo de que, estou falando meio rapidinho por causa do tempo, de que nós tínhamos que deixar livre, né, para o aluno escolher o livro. Eu achei um pouco difícil para fazer a apresentação, a organização do resultado, porque deu muita diversidade de obras. Algumas se encaixavam no debate, outras não, dificultou um pouco. Para esse segundo trimestre, optei por tentar uma nova experiência, que é um único livro. Eu queria mostrar para eles que a leitura pode trazer o conhecimento, não é só o ler pelo gostar de ler, eu posso aprender muitas coisas, né, lendo um livro. Por isso eu optei pelo livro Como Fazíamos Sem, não sei se alguém já leu ou alguém trabalhou com os alunos. Nesse livro é contado a história de vários objetos, como era antes de existir a televisão, a privada, a geladeira, são 20 e poucos itens, se eu não me engano, telefone, porque os alunos às vezes se surpreendem quando a gente conta histórias, né, de como fazia antes. Para eles, a conta do micro-ondas sempre esteve ali, né? O WhatsApp sempre esteve ali. Parece que é um tempo de Jurássico, né? A nossa época é muito antiga para eles. Aí eu queria um discurso assim legal da autora desse livro, que ela fala que a história não é feita só pelas personalidades, né? Pelas pessoas famosas ali da história. Nós, no nosso dia a dia, estamos fazendo história. Então, na evolução dos objetos também nós estamos fazendo história. Então, é a construção da cultura, né, dos nossos utensílios, tudo isso é história, é conhecimento, é uma construção cultural. Então, eles leram e eles acharam muito interessante. Eles riam, porque ela tem um tom de humor no livro. Vai contando ali como que as pessoas faziam quando não tinha geladeira, quando não tinha privada. E os alunos ficavam assim surpresos e riam, porque os comentários da própria autora são engraçados, sabe? Aí, então, para começar, eu apresentei 2 vídeos. Um vídeo dela falando de onde surgiu a ideia do livro, e um outro vídeo de uma professora que tem um grupo de leitura contando a sinopse, assim, resumida do livro. Aí eles leram, eu dei uns cards para eles, de alguns utensílios que tinha no livro e outros não. Tipo, como fazíamos sem televisão, sem micro-ondas, sem ferro elétrico, sem máquina de lavar. Cada aluno pegou um card e levou para casa, e eles tinham que entrevistar alguém com mais idade, ou um avô, um conhecido. E no início de cada aula de leitura, antes de nós irmos para o livro, 2, 3 alunos eram sorteados para contar aquela curiosidade. Daí isso foi instigando bastante eles para descobrir como que era, né, antigamente. Aí fizemos a leitura, essa atividade entrou um convidado aqui. Essa atividade da roda de conversa era uma atividade de pré-leitura. Aí fizeram a leitura propriamente dita, e de pós-leitura eu optei pelo BookTok também. Deixei livre para cada aluno falar sobre a curiosidade que mais lhe chamou a atenção.
que eles deveriam produzir um vídeo. Alguns usaram o TikTok, outros eu falei que podia usar só a câmera de celular e editar, deixei bem livre para ver até onde eles conseguiriam fazer sozinhos. E mandei fazer em casa também. Eu queria saber até onde ia o conhecimento deles, de manuseio dessas ferramentas, e até pensando num próximo trabalho, o que eu posso pedir, o que eu não posso pedir, né? Alguns não fizeram, alguns fizeram basiquinho, alguns se dedicaram mais, mas já deu para ver que mesmo no 6º ano, ele já tem um conhecimento de informática melhor que eu, nessa questão de edição de vídeos e coisas assim. Então eu vou compartilhar aqui alguns videozinhos. Eu tenho que colocar como para compartilhar a tela cheia ou o quê? Tá com o microfone fechado, professor. Ô, Cris, você tá na internet? Ó. Com os vídeos? Clica com a mãozinha para cima. Eu fiquei tão triste, Cristiana, porque eu vi a imagem que você tirou dos livros que eles fizeram lá, como que é? Booktube? Maravilhoso, gente. Mas ela colocou uma única foto só. Nossa, mas tinha o link, né, dos videozinhos. Mas os videozinhos eu não consegui assistir, eu não sei. Foi num vídeo só, problema, né? Eu vou tentar compartilhar aqui, igual a outra prof fez, só um comecinho. Apareceu para vocês? Sim, tá aparecendo. Tá carregando, né? Apareceu aí? Tá carregando. Minha internet tá horrível. Você sabia que antes do dinheiro existir, as pessoas pagavam as coisas com o sal? Por isso surgiu a palavra salário. Mas chegou uma época em que as pessoas já tinham muito sal e não queriam mais receber com sal. Então inventaram o dinheiro. Quanto mais pesado o metal da moeda, mais a moeda custava. Olha que legal. Vinha curta, né? Agora outro. Você tem medo de dentista, porque antigamente dava porque não tinha Algumas anestesia. pessoas tomavam bebidas alcoólicas para ficar bêbado para não sentir dor. Eles também testavam algumas plantas tóxicas. Ficavam em coma por alguns dias. O gelo era uma opção, ele é usado até hoje. Para mais curiosidades, leia o livro Como Viviam Sem, recomendo muito. Ainda falou o nome do livro errado, né? Como Viviam Sem. Você tem medo de dentista, porque antigamente... Não foi possível reproduzir. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daphne. E eu sou a Yumi Gabriela. A gente veio apresentar o trabalho da professora Cristiana do Glosa, da matéria de redação e leitura, sobre o livro Como Fazíamos Sem Dinheiro. Bom, antigamente não existia o dinheiro. A negociação era feita por trocas. Como, por exemplo, eu era dona desse livro e queria o leite. Eu ia atrás do comerciante e trocava pelo leite. E sempre as negociações davam certo. Quem morava perto da praia, como povos africanos, trocavam por conchas. Povos astecas por semente de cacau e os romanos por sal. Aí que veio a expressão salário. O povo da Noruega trocava por bacalhau seco e o da Ásia por boi.
Tem uns 10 videozinhos, mais, eu acho. Deixa eu ver se vai abrir esse agora. Não, esse não vai abrir. Tem tempo, prof? Posso mostrar mais. Mas acho que tá meio ruim o áudio, não tá? Com o vídeo tá ficando um pouquinho pesado. Não, mas tá dando para ouvir bem até. Deu para ver, né? Aí teve como que fazer sem escola, foi bem interessante. Como que faziam senha privada. E assim foi. Deixei livre para eles optarem o que eles queriam. Alguns só falaram, outros fizeram com mais edição, mas ficaram bem bacanas os vídeos. Aí foi publicado no Instagram da escola. Seria isso. Muito legal, muito legal. E eles fizeram os booktube escrito também, desenhados ou não? Só foi feito os videozinhos que chamam? Só o vídeo. Aí fizeram a redação, né? Sim. Muito bacana. Parabéns. Vamos para o próximo. Você também teve observação, né? Enfim. É que eu fico olhando vocês, vou lembrando aqui. Mas vamos para o próximo, então. Depois a gente comenta de todo mundo. Tânia, agora. Oi. Quer que eu compartilhe, Tânia, ou você vai compartilhar? Se a prof quiser compartilhar, eu vou acompanhando aqui pelo meu, mas se a prof quiser só compartilhar para ir mostrando aí, que eu vou acompanhando, falando um pouco. Então, vamos lá. Tá. Deixa eu só retomar meu compartilhamento aqui, senão vai ficar pequenininho aí para vocês. Espera aí. Só retomar aqui, né? Tá. Aí, agora eu vou lá. Pontinho. Tá. Então, eu trabalhei com uma turma de 9º ano, né, no Colégio Alberto Santos Dumont de Ramilândia. Então, assim, o meu grupo, né, nós tínhamos pensado ali, elaborado até a nossa atividade em cima de vídeos, booktalks, mas daí eu só adaptei um pouquinho a implementação, que de acordo com o que nós estávamos envolvidos trabalhando aqui na escola, aí eu procurei unir a minha atividade, porque nós estávamos envolvidos numa gincana ecológica, num trabalho de reciclagem. Aí eu uni as duas atividades. Então, o objetivo: desenvolver e aprimorar a habilidade de leitura e apresentação, além de estimular a imaginação e a criatividade. Por quê? Porque nós trabalhamos com fantoches recicláveis. Porque a partir da gincana, dos materiais que os alunos trouxeram para a escola, o que a gente fez? A gente separou alguns materiais para formar os fantoches. E esses fantoches foram desenvolvidos como? Nós fizemos a escolha, né, do livro na plataforma, optamos também pelo Pequeno Príncipe, por quê? Porque como nessa turma eu tenho 2 aulas por semana somente, e plataforma uma vez por mês, e nós temos o livro físico para todos os alunos, então a gente conseguiu desenvolver a rodada de livros dentro da sala. Então, quando fizemos a leitura na plataforma, mas se não, a gente conseguiu terminar a leitura dentro da sala do livro, né? Então, os objetivos foram desenvolver a habilidade de leitura, promover também uma consciência ambiental e reforçar, né, a compreensão da história. Como que foi feita a implementação? Então, foi feita a leitura, né, com a rodada de livros ali. Então, fizemos leitura, a interpretação do livro, né, da história. Aí, depois de feito todo esse debate, leitura e debate em sala, partimos para quê? Para a confecção de fantoches. Então, a turma foi dividida em grupos, e cada grupo, o que a gente resolveu? Porque para expor toda a história,
Se todo grupo, todos os grupos fossem expor a história inteira, seria mais complicado. Como o Pequeno Príncipe, ele traz vários ensinamentos, cada grupo escolheu confeccionar ali alguns personagens, pegar fragmentos da obra, apresentar em forma de fantoches e trazer esse ensinamento para os nossos dias de hoje. Então, eles apresentaram os fragmentos do livro e trouxeram esses fragmentos para a nossa realidade. Só que, assim, prof, como são poucas aulas, até o dia que eu tive que entregar a implementação, eu não tinha conseguido concluir. Então, assim, as apresentações, tanto que tem alguns grupos, né, que vão terminar ainda de apresentar, mas os que já conseguiram, porque até eu coloquei ali, né, que a última etapa vai ser o quê? Feito uma reflexão de todos os grupos, ou seja, a gente vai voltar para a roda de conversa, para daí fazer uma reflexão geral dos ensinamentos que o Pequeno Príncipe, né, que a obra traz, porque, assim, é uma obra que é recheada de ensinamentos, de coisas que a gente pode estar abordando e contextualizando dentro da nossa sala de aula, na nossa realidade. Então, seria isso ali. Daí eu coloquei algumas fotinhas que eu tinha até o momento, né, que daí nós envolvidos a gente fez, foi bem legal, porque, assim, como estávamos vivendo ali uma gincana ecológica, aí os alunos foram lá, separaram os materiais para daí começar a confeccionar os fantoches, né, que eles fizeram de rolinho de papel higiênico, caixa de sapatos. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar com quase todos os personagens do Pequeno Príncipe, com materiais recicláveis. Então, assim, foi uma dinâmica bem bacana, que envolveu praticamente toda a escola ali, né? Porque daí depois eles apresentaram esses fantoches que eles fizeram a partir de todo o material que todos os alunos levaram para a escola. Muito bacana. É bom, Tânia, quando vocês falam assim, eu ainda não tinha terminado. Eu entendo, vários de vocês começou, até porque ali a estratégia de animação, ela conta com 3 momentos. O momento antes da leitura, as animações antes da leitura, a leitura e as animações pós-leitura, que acaba culminando com um determinado trabalho ali. Mas, assim, achei bem bacana. E lá no teu, pelo que você tinha entregue, né, para mim, lá nos comentários eu coloquei que eu senti falta de outras evidências, né, além daquelas ali que você colocou. Mas, assim, o trabalho foi bem bacana, né, só para dar um puxão de orelha, que eu senti falta das... Tá. Tá bom? Vamos lá. Muito bom. Agora a gente vai com a Jaqueline. Oi. E aí, Jaqueline? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você quer que eu apresente? Você quer apresentar? Não, você pode apresentar, por gentileza, que eu tenho um probleminha aqui com o computador e com a pecinha atrás dele também. Ah, e a pecinha hoje também não está muito relevante aqui hoje, sabe? Mas está dando tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, a minha implementação foi no Colégio Estadual Desembargador Cunha Pereira, na Fazenda Rio Grande. Eu fiz com os alunos do 7º ano D, eu acabei não colocando ali, mas foi o 7º D. E o objetivo que a gente, né, traçou é desenvolver o hábito da leitura, fazer com que os alunos tenham um maior engajamento nas atividades de leitura e incentivar a prática de leitura. Para tanto, nós escolhemos a rodada de livros, e como metodologia foram as animações de leitura. Então, para isso, a gente, para chegar aos objetivos, a gente teve como estratégia o círculo de leitura, leitura de sinopses na plataforma, a gamificação e a elaboração de folders.
Aí são algumas evidências, não coloquei todas as fotos, mas são evidências dos alunos pesquisando na plataforma. Aí, como os alunos não sabem mexer no Canvas para fazer os folders no Canvas, então fiz uma adaptação. Fiz uma adaptação também com relação à pesquisa das sinopses na plataforma, porque a gente só vai para o laboratório de informática a cada 3 semanas. Isto quando não tem algum problema, né? Então, eu fiz uma adaptação, daí eu levei os alunos na informática, eles copiaram no caderno, e ao invés de fazer folders, eles fizeram, na folha de papel sulfite mesmo, fizeram o folder ali à mão, mas fizeram bem caprichadinho, bem bonitinho. Quando depois que os folders já estavam prontos, a gente fez com que fossem passados, né, de um para o outro, que todos os alunos tivessem acesso às informações sobre os livros escolhidos, e daí todo mundo ficou sabendo o que se passava nas histórias, para depois disso nós fazermos uma espécie de uma torta na cara. Mas ao invés de torta na cara, a gente usou tinta guache. Os alunos pintavam a cara daquele que errava a resposta, pintava a cara um do outro. Foi uma festa, os alunos gostaram bastante. E foi interessante essa prática, essa implementação, ela foi interessante porque eu vi um engajamento por parte dos alunos. Eu vi com que eles aproveitassem mais as atividades, com que eles realmente lessem as sinopses, pelo menos na plataforma, com que eles se envolvessem com a atividade. Então, despertou o interesse dos alunos de irem atrás de outros livros. Então, agora toda segunda e terça-feira que eu tenho aula com eles querem descer para o laboratório para pesquisar mais, para poder fazer mais atividades diferenciadas. Então, foi bem interessante, eu gostei bastante, acho que para os alunos também foi legal. E é isso. Senti falta ali das fotos da torta na cara, já. Que na verdade eles só pintavam o rosto um do outro, né? Mas é difícil a gente conseguir uma colega que tire as fotos para a gente, e dar o celular na mão dos alunos é complicado também. Então tem tudo isso, né? Gente, sabe que o povo fala que eu sou louca, né? Porque eu dou o celular na mão dos alunos, eu dou o meu tablet na mão, senão eu não registro nada. Então, a única forma de registrar é pedindo para eles tirarem, mas eu corro um risco danado. É bem complicado mesmo. Então, eu pego aqueles que eu conheço ali e falo, ó, tira para a prof, foto, por favor. Mas não, ficou bem legal ali, deu para ver o que você tirou. A gente sempre sente falta demais, porque vocês colocam tudo ali detalhadinho, então a gente sempre está sentindo ali falta das coisas que vocês colocam, mas ficou bem bacana, bem legal essa implementação. Vamos lá. A gente tem vários ainda para apresentar. Sandremere, falta 3 ainda. Sandremere, Simone e Antônio. Vocês se apressem. Deixa eu ir lá. Você quer que eu passe, Sandremere? Pode colocar, por favor, professora. Eu vou mais falar. A experiência é como... Eu vou deixar ali, depois eu só coloco... falar o nome da escola, né? Para eles... Eu vou colocar ali, daí eu só vou colocando lá só as evidências, tá? Tá. Pode falar. Então, a minha implementação aconteceu no Colégio Estadual Sapopema, né? O nome do colégio é o nome do município que eu moro e atuo aqui como professora. E eu realizei a implementação com uma turma de 7º ano. Na verdade, eu realizei com todas, até com os 8º, que eu tenho 7º e 8º, eu realizei porque... não sei, acho que para todo mundo. Então, esse novo componente aí, assim, eu me senti, assim, bastante nervosa no início do ano. Como que eu faria para trabalhar com essa plataforma? Então, tanto que eu fiz, né, as 2 jornadas, me inscrevi para a 3ª, porque eu acho que isso me ajudou bastante, assim. Então, só tenho a agradecer, né, por estar aqui e
pelas ideias que os colegas trazem, e que isso permitiu com que eu pudesse, assim, atuar de uma forma, assim, mais leve durante esse ano. Eu acho que eu teria sofrido bastante se não fosse o grupo de estudos. Então, eu implementei na turma de 7º ano, e a estratégia de animação, né, que foi escolhida lá no nosso grupo, então eu aproveitei aquele planejamento que nós fizemos aqui no grupo, com os professores aí que escolheram, né, que trabalharam aí com o plano do 7º ano. Então, foi a rodada de livros. Eu consigo utilizar o laboratório 2 vezes por semana com a maioria das turmas, então nós temos, assim, aula 2 vezes na semana. Então, é bastante tranquilo para eu poder trabalhar com os alunos. Só uma turma que eu não consigo levá-los, porque daí é no laboratório com os netbooks e só tem 5 funcionando atualmente. Mas com as outras turmas eu consigo, né, trabalhar e levá-los para ler lá no laboratório. Então, com a rodada de livros, eles foram levados, né, para ler sinopses. Daí, muitos deles não liam a sinopse antes para escolher o livro que iam ler. Eles chegavam, abriam um livro, e eles aprenderam, assim, a ler a sinopse, e a partir daquela sinopse, então, eles fazerem a escolha do livro. E eu disse para eles assim, então, vocês vão ler as sinopses, vão escolher um livro que vocês, né, pela sinopse, assim, acharam bacana ler, e depois vocês vão produzir um cartaz, né, pelo Canva, para tentar estimular outros alunos a ler esse livro que você também escolheu ali pela sinopse. Então, aí eles foram, leram várias sinopses, depois cada um escolheu o livro que queria ler, então ficou assim a critério deles, então, porque a sinopse que ia fazer com que eles escolhessem o livro, e eles escolheram, então, e depois, né, durante a leitura, foi feita essa rodada ali, essa conversa, né, sobre os livros, que eu aproveitei, assim, também da primeira jornada, que foi o círculo de leitura. Então, no decorrer, assim, durante a leitura, eles falavam sobre os livros, eu levava perguntas para eles relacionadas, às vezes, a elementos da narrativa, ou para eles contarem aquilo que mais chamou a atenção deles. Então, durante a leitura, nós, então, trabalhávamos, assim, alguns momentos com esse círculo de leitura em sala de aula. E depois, né, que eles realizaram a leitura, então, no final, né, eles tiveram esse momento, daí quando a gente ia para o laboratório, eles acessaram o Canva. Eu achei, assim, que daria bastante trabalho para ele para fazer, porque era 7º ano, eu já tinha trabalhado com o Canva no ano passado com o 9º, né, então foi bem tranquilo. E no 7º ano também foi, então pouquíssimos alunos já tinham acessado, né, conheciam o Canva, tinham ouvido falar, mas eles nunca tinham usado. E eles ali, naquele momento, eles já faziam abriram a conta deles, acessavam com a conta do Google mesmo, então tiveram facilidade para entrar. Um ajudava o outro ali no laboratório, então a turma que eu trabalho, ela tem 30 alunos, né, que é um 7º ano com 30 alunos, um ia ajudando o outro, e eles amaram o trabalho, assim, com o Canva. Então, assim, o que prendeu muita atenção deles, às vezes, durante a leitura, eles ficam conversando, ficam enrolando, entram para fazer quizzes, outras coisas, e não leem. Mas para fazer o trabalho com o Canva, eles, assim, gostaram bastante. Então, eles acham que foi uma descoberta, assim, daí eles faziam o trabalho e depois você pegava, às vezes, o aluno fazendo uma outra coisa, assim, que seria útil para eles ou que eles gostariam de fazer ali. Então, relacionado ali a cartazes do Dia dos Pais, que eles tinham visto lá, eles começaram a fazer cartazes para os pais. Então, assim, chamou bastante minha atenção, assim, porque eles gostaram muito de trabalhar ali com o Canva. E eu pensei assim, vai dar bastante trabalho. Mas não, e depois para eles enviarem o trabalho, né? Então, a maior dificuldade deles era como enviar. Entrar no e-mail, porque eu pedi para eles mandarem o link, né? Eu poderia ter trabalhado ali com uma turma, mas eu pedi para eles enviarem o link para mim. E aí eles, né, eu fui lá, ensinei como que eles faziam. Daí eles tinham muita dificuldade de ir lá para o e-mail, né? E mandar o e-mail. E eles acabaram aprendendo isso também. Então, achei que foi muito proveitoso, assim, o trabalho. E o que mais me chamou a atenção, então, assim, como essa dificuldade de fazer com que eles leem, um problema, assim, que eu considero, assim, porque na plataforma, às vezes, um está lendo, tem dias que um está lendo, outro está digitando redação, porque ainda não digitou a redação daquele mês, e daí, às vezes, o silêncio ali não é total, né? Então, no início, eles faziam mais silêncio. E atualmente, eu percebo, assim, que eles estão muito mais dispersos, e eles reclamam bastante, porque eles falam assim, mas não tem livros novos, professora, a gente acessou um monte de livros, não tem livros novos. Então, eles reclamam muito disso. E daí, esse trabalho ali de fazer o cartaz a partir daquela sinopse que eles escolheram, então, prendeu bastante a atenção deles. Eu achei, assim, que teve aluno, é claro, que não fez, né, fez depois, até hoje eu tenho aluno me entregando ainda o trabalho, mas todos eles, assim, se empenharam e gostaram de trabalhar ali com essa produção dos cartazes. E uma coisa, assim, que eu não consegui fazer
antes da entrega do trabalho, foi o jogo, né? O jogo passa ou repassa, que no nosso plano seria torta na cara. Mas na minha escola, assim, não é muito viável, né? Então, porque dá sempre aquele problema com funcionários, da sujeira que faz. E aí nós fizemos, assim, o passo ou repasso. Então, foram elaboradas as perguntas e depois, né? Só que não antes da implementação, da entrega do trabalho, eu ainda não tinha realizado o trabalho. É do passo ao repasso que nós fizemos depois. E aí nós fizemos sem a torta na cara. Então, não teve essa torta na cara aí, não. Porque, assim, na minha escola, eu compraria uma briga muito grande, então eu preferi não fazer daí o torta na cara, mas nós fizemos o jogo do passo ao repasso, com as regras que foi previamente daí compartilhada ali com eles, né? E foi legal também o trabalho daí. Eles gostam muito, né? De competir ali, de tentar responder e ganhar, porque daí a turma foi dividida em 2 grupos. Então, nesses 2 grupos, então, todos eles queriam vencer, né? Então, foi interessante também, e eu acho que isso contribui, assim, para que eles, né, possam se interessar mais ali pela leitura. E aí, né, lá no finalzinho ali do meu relato, eu coloco ali, né, que eu agradeço muito, né, a professora, né, pela paciência, né, por todo o jeitinho aí de lidar com a gente, de fazer com que, né, a gente queira estar na próxima quinta aqui, mesmo às vezes muitos estando cansados aí, mas nós estamos aqui e eu aprendi muito com a professora e com os colegas, muitas experiências bacanas e que eu, né, vou anotando aqui, vou colocando em prática e isso facilita bastante o meu dia a dia. Então, gratidão a todos vocês. Gratidão, Sandra Emery, eu que aprendo muito com vocês. Para mim é um prazer estar sempre aqui passando para vocês um pouquinho do que eu aprendo também durante a semana com os repasses da nossa técnica, da nossa tutoria. E é um prazer deixar um pouquinho mais leve para vocês tudo isso. Que bom que vocês percebem que a gente quer transformar esse momento um pouco mais leve para vocês, porque a gente sabe que a gente trabalha bastante e que a gente tem pouco tempo para isso aqui. Muito obrigada. Vamos, Simone? Vamos lá, Simone. Já estou... Simone, o teu tem um áudio, você quer que eu compartilhe? Você compartilha? Não estou te ouvindo. Simone? Eu vou passar para o Antônio, então. Professora, tem uma mensagem da Simone ali dizendo que ela está numa UPA. Ela mandou no privado. Acabei de ver ali. É porque tá mais para cima um pouquinho, né? Mandou 8h30, mais ou menos. Isso. Então tá. Vamos lá, Antônio. O trabalho da Simone também ficou bem legal, mas eu sei que ela está com problema. Enfim, vamos desejar melhoras para ela. Antônio, você deixa eu só... Você quer que eu compartilhe, Antônio? Pode compartilhar, por gentileza. Queira compartilhar, que eu vou fazer um relato aqui breve, sucinto, né? Mais objetivo, porque eu acho que é mais coerente. Olha, o Antônio falando que nós, mulheres, não somos objetivas. Sentiu uma indireta, Antônio. Você, principalmente, é muito prolixa, né? Tem a ver com a língua portuguesa. Ai, meu Deus. Vamos lá, Antônio. Então, boa noite a todos, professores, os lentes, né? E, pessoal, essa proposta, eu, assim, digamos, inconscientemente, já estava praticando com meus alunos dos 6º anos, porque eu vi um comentário, a Geise falou, e é verdadeiro, né? Até fiquei pensando, é verdadeiro. Os 6º anos eles topam, né? E sendo motivados, incentivados, e vão em frente, e daí eles têm que abrir a porteira, que eles vão com tudo, então tem que segurá-los. Acho coisa... Eu adoro trabalhar com criança, apesar de... É uma coisa inata mesmo, é da minha natureza.
O adolescente, você fala a realidade, mostra o caminho, ele acha que isso não é verdade, que ele tem razão. Então, é muito complicado. Eu tenho os 6º anos, implementei nos 6º anos, porque eu tenho 9º anos também, mas eu já tinha começado, no início do ano, senti que eles tinham vontade de aprender, aquela ânsia, né? Aquela avidez. E eu fui desenvolvendo, assim, um interesse neles pela leitura. Eu já comentei em outros momentos aqui que a nossa escola, apesar de ter mais de 1.300 alunos, a nossa biblioteca é 20 metros quadrados. Quer ter uma imagem aí que, se você olhar, é um absurdo. 20 metros quadrados. E a visitação, a utilização dos computadores é uma vez por mês. Olha a dificuldade. Todavia, nós temos 2 aulas de leitura e redação por semana. O que eu fiz? Eu solicitei que eles pegassem livros, não indiquei um livro especificamente, uma obra especificamente, mas eu indiquei livros assim para a idade deles, na biblioteca, eles pegassem para a idade deles, né? Então, cada um pegou uma obra aleatória, a obra que eles quisessem, e foram lendo. Desde o início do ano, foram lendo e foram adquirindo o hábito da leitura. E foram conversando. E foram lendo aqueles livros curtos, né? Histórias curtas. E eu gosto muito do conto, sempre gostei. E na conversa, conversando com eles, sempre eu os induzia ao conto. Porque o conto tem uma afinidade, assim, natural pela... O conto veio antes da escrita, na verdade, né? O conto nasceu conosco. Todo mundo conta um conto, se inventa um pouco também, vai lá. E no século XV que apareceu passou o conto para a escrita. Foi no século XV. Tem lá muito conto. Faz inerente ao ser humano, inerente. E eu lembro que eu estudei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, famosíssima Santa Maria. Eu morava lá. Meu avô tinha uma fazenda lá na campanha do Rio Grande do Sul, e eu ia passar, naquela época, 3 meses de férias, 3 meses. Eu fui passar 3 meses no verão, e aquele pessoal, à noite, à beira do fogo, começava a contar aqueles contos, aquela história de assombração. Eu ficava assim, sabe, boquiaberto, escutando, e quando ia dormir nem conseguia. Mas aquilo fiquei gravado na minha memória. Eu hoje adoro conto, eu gosto. Porque é uma narrativa curta, pouco personagens, o espaço pode ser o tempo também. Você pode ser ficcional, pode ser algo assim, fático, né? E sempre eu gosto muito. É uma fácil leitura. E temos no Brasil muitos contistas famosos aí, muitos bons. A Cora Coralina, com 76 anos, que ela escreveu o primeiro livro dela, né? A Cora, lá do interior de Goiás. E ficou famosa, com 76 anos. Temos chance ainda, né? Se alguém já escreveu, eu tenho chance, estou pertinho. Mas é muito interessante. Então, passei a incentivá-los, eles começaram a fazer a leitura. A partir daí, das leituras, que eu vi que eles avançaram muito, em vários livros, inclusive, eu solicitei que voluntários viessem até a frente, ali na sala de aula, e fizessem uma resenha, na verdade, uma resenha, uma sinopse, mas se puder ter uma resenha, eles já tinham lido, já tinham ideia, que os incentivamos eles a criar, né? Dizendo que se gostaram ou não gostaram, qual a parte que acharam mais interessante. A partir, muitos levantaram a mão, todo mundo queria ler, queria fazer a resenha, ou a sinopse, ou o resumo, com o livro na mão, mostrando, foi muito legal. Principalmente as meninas, como elas desenvolveram, elas são mais desenvolvidas que o menino nessa idade. Elas se apresentam assim, como dono da situação, Muito legal. E começaram a fazer as resenhas, e discutir, incentivaram a outros também a fazer. E aí a aula se tornou até parca, né, ínfima, o tempo para tanto interesse. Tudo bem. A partir dessas leituras, nós partimos para a escrita. Eu solicitei que a partir da leitura, daquela apresentação, elas contassem uma história. E devia aquela pergunta, professor, eu posso inventar uma história em cima dessa? Claro, com certeza, você já tem a base dessa história, você inventa, você cria alguma coisa, e para começar a criar. Geise e professores, é o seguinte,
O que acontece lá? Toda vez que eu entrei em sala, todo mundo quer contar a história dela, todo mundo quer apresentar o trabalho. Eles começaram a escrever o quê? Livros, entendeu? Livrinhos, assim, montes, aos montes. Tinha gente que colocava livrinho no bolso, assim, cortaram papelzinho. E uns mais tímidos, eles não sabiam, meio assim, uma barreira precavido em escrever, são poucos, mínimo. Sabiam desenhar, começaram a desenhar os livrinhos, a capa dos livrinhos, para aquelas que escreviam. Olha que legal. Eu, né, apesar da experiência, eu fiquei bastante impressionado. Não vi que havia uma turma tão, assim, interessada em leitura. E daí, descobrindo tudo isso, em toda essa movimentação, né, que tinha algumas alunas que tinham o escopo, né, já tem o escopo climado, assim, a intenção de fazer teatro. Olha, juntou tudo, né? Escrita, teatro, leitura, apresentação, juntou tudo num processo, numa sala só. Foi excepcional. Com pouco uso da tecnologia, tendo em vista, como eu falei, que o nosso laboratório é difícil, é uma vez por mês, é um absurdo, mas com o auxílio de livros, né, da conversação nossa, né, a questão oral, que o conto é uma tradição oral, né, depois passou para escrita, e elas começaram a criar. Então, eu acho que houve um desenvolvimento muito grande, muito mesmo, enorme, porque, além disso, elas praticaram a oralidade, né, dicção, interlocução e tudo mais, e também externaram o pensamento, criaram e escreveram. Aconteceu tudo ali na língua portuguesa, naquela sala, com aquele movimento, e a partir de uma leitura, de uma implementação. Então, eu já estava começando a fazer, daí quando veio a professora Geise aqui, e falou sobre isso, eu disse, poxa vida, isso estou fazendo. Eu fiquei muito feliz que eu estava no caminho certo e estou indo pelo caminho certo. Então, não tinha essa teoria, não pensei em fazer assim, vou fazer assim, porque eu aprendi isso. Eu primeiro comecei a fazer por espontaneidade, né? E de repente veio ao encontro o que foi aqui explicitado pela professora e o que é a proposta da formação. Então, eu fiquei muito feliz, tu estava no caminho certo, muito feliz. Inclusive, a professora de português lá, como é que você consegue fazer isso naquela sala? Eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que você consegue fazer isso? Não sei como é que eu vou fazer. Você vê, é uma coisa tão legal, né? Então, eu me senti muito bem com uma turma dessas, do 6º ano, enquanto a partir com o 9º ano é muito difícil eles fazerem o que o 6º faz. Porque eles mantêm uma barreira, eles acham que tem razão, e para quebrar aquela barreira é muito atrito, é difícil mesmo. Então, numa sala de 40 alunos no 9º ano, se você conseguir 4 ou 5 é muito. No 6º ano, uma turma de 36, 34, 33 participam. É incrível. Se ficar um fora, fica um probleminha qualquer lá, mas é difícil. Então, eu fiquei muito satisfeito, porque superou até a expectativa, muito, né? Superou, eu mesmo fico. Eu entro na sala, todo mundo, hoje mesmo entrei, professor, quanto que vamos escrever mais? Não, vamos deixar para amanhã. Queremos escrever, queremos apresentar, sabe? Se veja que é importante isso. Muita gente pode achar que não, mas quem conhece a língua portuguesa sabe que é trabalho da língua portuguesa, né? Oralidade, a escrita, a interpretação, né? Isso é muito importante. Então, quando eles leem, interpretam, apresentam e escrevem. Então, tudo se condensou ali. Então, eu agradeço, sim, sobremaneira, a professora Geise, né? Que é a hora que eu mais estava, assim, triste, chateado, porque eu tenho muita dificuldade e assumo que tenho, quanto à tecnologia, é muito difícil para mim. Eu sei menos que o básico. E ela corroborou nesse momento, me ajudou muito. E eu me senti muito mais seguro, muito seguro para continuar. Eu acho que às vezes a opinião, é claro que a opinião é subjetiva, mas é a minha opinião. A Geisa, como professora de português, é excelente. E como mãe, eu vi alguns trocas de carinho com a filha, excepcional também. E outras vezes, com certeza, a gente gostaria de tê-la assim, como tutora e como orientadora, porque eu falei que você é prolixa, mas tem que ser mesmo. O português você tem que falar, você tem que
Não tem como se explicar se não falar para o gesto, não é como outra matéria qualquer lá. Português é complexo. Os professores de português falam muito mesmo por necessidade, não é porque elas, né, querem, por necessidade. A gente tem que ser bem claro, falar de vocabulário bem extenso, dizer a mesma coisa com várias palavras, porque alguém entende uma palavra e não entende outra. Então, eu agradeço muito, Jesus, parabéns para você, continua assim, é do coração, não é? Estou querendo, né, convencer ninguém, mas é do coração. E a todos vocês, uma coisa que eu acho legal nos formadores, essa interação de professores de todo o estado, até coloquei no final no relatório aqui, que ela pediu para fazer aqui no final, que é mais longo, essa interação tem que continuar, todos os professores do estado, não é só naquela localidade, tem que sair um pouco fora, sair da casinha para saber o que os outros estão pensando, porque a dificuldade do meu colégio é diferente lá do interior. Então, eu aprendi, eu até passo, até para os alunos eu falo, ó, pessoal, tem uma escola lá no interior que tem 1.000 alunos, bem menos que nós, e tem 4, 3 laboratórios à vontade, vocês não têm. Então, eu já passo o quê? Uma noção que sejam alunos críticos também. Não fique só esperando, e tem que criticar, porque eles são alunos, então ele tem que ir pensando assim, já vão aprendendo, de sexto ano, vão aprendendo aonde externar essa crítica, onde exigir, né? Então, tudo isso corrobora. Como ajuda muito a opinião de vocês, como vocês falam, né, da maneira que vocês falam, me ajuda muito mesmo com uma experiência de vida, não só em sala de aula, experiência de vida. Eu conheço muito o interior do Paraná, mas eu conheço muito a parte oeste. Acho que a região de vocês está de pouco fora. A oeste eu conheço muito, e o resto só de en passant. Mas eu agradeço muito, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, Antônio. Finalizou com chave de ouro ali o Antônio, né? Gente, eu fico muito emocionada com isso. Eu tenho um carinho enorme por vocês. E, assim, eu sei que alguns ficaram pelo caminho, infelizmente, as dificuldades foram maiores, mas vocês conseguiram ir até o fim, né? E desses que continuaram, vocês foram, assim, para mim, maravilhosos. Eu agradeço mesmo de coração a cada um de vocês. E esse momento aqui, para mim, é o momento maior que tem. E quando eu vou lá com a minha técnica, que às vezes né, todo mundo fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, a minha é só história de elogio para as 3 turmas de formadores que eu tive, porque vocês realmente são maravilhosos, cada um no seu, né, no seu contexto, cada um com o seu desafio, cada um superando aí, né, os obstáculos que tem pela frente. O que o Antônio falou, que talvez uma escola não tenha tanto laboratório, na outra o professor teve a graça de ter, eu tenho a graça de ter as 2 aulas de redação toda semana no laboratório, então isso é muito bom, e a gente sabe que, mesmo não tendo, os trabalhos que vocês apresentaram aqui, olha, eu tive laboratório uma vez no mês, daí eu não voltei lá, mas aí tinha o livro físico, então vocês superaram esse desafio, e isso é muito bacana de ouvir. É claro que a plataforma está aí, se a gente for pensar em tecnologia, a nossa vida ela ainda vai mudar muito, né? Mas a gente já tem visto que as pessoas estão comprando livros virtuais, né? Os materiais escolares já estão vindo mais virtualizados. A gente teve até escolha de livro didático esse ano, e eu falei assim, nossa, escolha de livro didático, porque tem escolas que o livro didático já é através do tablet, do Chrome, né, e o aluno tem que adquirir esse material, não é né, no caso público, mas a gente já percebe isso. E nós, escolas públicas, com todos os problemas que nós temos, a gente ainda consegue oferecer uma excelente qualidade de ensino, porque vocês, professores, estão lá, e são professores interessados, que se preocupam, que buscam, que vão atrás de novas metodologias, novas formas, para poder trabalhar com esse aluno, porque o aluno de hoje não é mais o aluno que era, né, há 30, 20 anos atrás. Então, mudou o nosso perfil de aluno também, e é por isso que nós, professores, temos nos reinventado tanto, para a gente chegar e conquistar esse aluno de agora. E assim,
o professor lá de trás, com o aluno lá de trás, também não conquistava todo mundo. Nós também não vamos conquistar todo mundo. É por isso que a gente tem vários professores na escola. Eu conquisto o João e a Ana. O Antônio conquista a Beatriz e o Pedro. A Marli conquista a Clara e a Ana Luísa. A Ilse conquista a Júlia e a Rebeca. A Neila conquista a Maria e o Otávio, e assim por diante. Cada um de nós vamos conquistando. Isso que é o importante, porque chegando em um, a gente vai perceber que a gente vai chegar em muitos, né? E é essa a função do professor, né? Não tem para onde fugir, né? A gente tem a plataforma, a gente tem o livro físico, a gente tem a biblioteca, que também é uma ferramenta tecnológica, talvez, né? Ela surgiu há mais tempo do que o computador, mas ela não deixa de ser a nossa ferramenta também. A gente tem o quadro, tem o Educatron, mas nós não deixamos de perder a essência de ser professores, de querer ensinar e de estar ensinando todos os dias. Eu agradeço grandemente cada um de vocês. Eu até estou indo para o agradecimento antes de falar para vocês que vocês precisam fazer aqui o Contribua Conosco. Eu vou colocar aí no chat o Contribua Conosco para vocês preencherem. É a avaliação dessa última aula nossa. E aí eu vou encerrar, então, agradecendo, porque, para mim, eu posso estar aqui fazendo a ponte com vocês do que a nossa tutoria, do que a nossa técnica da CIED prepara para vocês. Mas, para mim, vocês são a minha ponte, porque vocês trazem de volta tudo que eu passo para vocês, e vocês, nesse momento, vocês vão me falar: olha, Geise, eu fiz, deu certo, achei bacana, achei legal, porque às vezes eu não consigo fazer tudo sozinha lá na minha escola. Então, vocês é que são a minha ponte, vocês são o meu retorno, o meu aprendizado. Então, eu quero realmente agradecer a cada um de vocês. Espero vocês na próxima jornada. Quem não estiver comigo na próxima jornada, se estiver com outro professor, eu espero que trilhe o mesmo caminho que trilhou aqui, um caminho de sempre estar ali assíduo, de buscar o aprendizado, de ser participativo das aulas, das reuniões. E aquele que estiver aqui, a gente se encontra daqui uns dias, que agora a gente tem um pequeno descanso, mas a gente volta no dia 11, na semana do dia 11 de setembro, né? Até lá a gente descansa um pouquinho. Nós, formadores, vamos nos preparar para essa nova jornada até lá, para poder também estar atendendo cada um de vocês, tá bom? Gente, um beijo, um queijo, um abraço muito grande. Eu só posso deixar aqui hoje o meu agradecimento. Obrigada por tudo, obrigada por essa jornada maravilhosa. Quando eu compartilhar a nota de vocês lá, eu dou um recadinho para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Aí vocês vão conseguir ver lá no Classroom, e para quem tem acesso ao RCO, consegue ver no RCO as notas também que a gente coloca lá, tá bom? Gente, beijo, abraço. Até mais. Bom descanso. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Prof, faltou compartilhar conosco. Oh, eu coloquei, não coloquei? Não. Não? Não. Ai, meu Deus. Ainda não. Não. É que o meu mouse tá com problema, não conta para ninguém. Eu copio, aí eu vou lá, dou um clique, clico em copiar. Eles são tudo. Eu acho que copiou. Aí eu vou lá, colo. Eu colo e dou enter, eu nem olho. E ele não vai. Não foi de novo, né? Ou agora foi. Foi, agora foi. Foi 2 vezes. Mas eu vou colocar lá no WhatsApp também. Tá, obrigado. Obrigada a vocês, Nelson. Por serem meus ajudadores também aqui, né? Gente, beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu colocar lá no WhatsApp também. Tchau, Antônio. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau.
Se cair aí, não briga comigo, é porque eu tenho que fechar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.